Quase chegando em Minas Gerais, paramos em Mococa para conhecer a história do café. Mas não é só isso não. Na Fazenda Buracão, além de muita natureza, tranquilidade e diversão, tem um pouco da história da Revolução de 1932. Produzir a partir do que a natureza faz. Esse é o compromisso da Fazenda Santo Antônio da Água Limpa. Nós vamos ver de perto como é possível ser totalmente sustentável. Do café e do leite, a Fazenda Prata guarda muitas memórias e, na atualidade, é um lugar de cultura e muito lazer. E não é só isso, tem muito mais. Na Fazenda Água Limpa, os aquedutos são símbolos de uma época em que o café era soberano. Deixamos Ribeirão Preto com a promessa de 40 graus. Na bagagem levamos a esperança de que em Mococa estivesse um pouco menos quente. Logo na chegada na Fazenda Buracão, um vento soprava frescor, mas o céu azul guardava o sol que nos acompanhou por todo o dia. E foi um dia longo e quente, muito quente. O Sr. Guto, ao longo do nosso passeio, se revelou um apaixonado. Faz tudo com tanto carinho que até parece ser muito fácil. Lê do engano. Ele até brinca que fazenda deveria ser masculino, fazendo. E o gerúndio está certinho. Fazendo, fazendo, sempre fazendo. Quando a gente pesquisa sobre a Fazenda Buracão, uma das ofertas é a tranquilidade. E eles entregam. Só na chegada, a adrenalina já baixa e você já fica com vontade de falar mais baixinho, mais calmo, que é para dar a oportunidade de você poder também ouvir o ambiente. Sr. Guto, há quanto tempo o senhor está aqui na gestão da fazenda? Bom, essa fazenda foi adquirida pelo meu pai na década de 60. Ele comprou aqui, na verdade, na época, comprou terras, porque não existia exatamente nada. Ele teve que abrir a fazenda. Uhum. E, como se trata de um lugar muito bonito e tal, depois de um certo tempo, isso aconteceu em 97, nós também abrimos para o turismo. E é um turismo autêntico porque a fazenda continua sendo fazenda produtiva. Aqui nós temos leite, nós temos gado, nós temos plantação, enfim. Tem a vida de fazenda mesmo, né? E é o que caracteriza um turismo rural realmente autêntico. E o que as pessoas mais gostam quando vêm aqui? Realmente eles gostam dessa tranquilidade, né? Porque aqui o movimento você vê os barulhos de pássaro, de cantar, o vento nas árvores, né? Você vê exatamente isso. Então, o que eles gostam é mesmo dessa tranquilidade. Até o silêncio é um atrativo, né? Exatamente. E o lugar, realmente, ele destaca, assim, porque é muito bonito. Por que Buracão? Fiquei curiosa. Então, existe aqui um fenômeno geológico que a gente carinhosamente denominamos de buracão. E esse fenômeno geológico é que deu esse nome à fazenda. Em princípio você acha, mas o nome Fazenda Buracão parece que não soa muito bem. Nós já tentamos mudar e fizemos uma pesquisa com os próprios clientes e quase 100% queria Buracão. Não, continua Buracão. Então, Fazenda Buracão. E aí então tem um espaço aqui na fazenda que a gente identifica esse fenômeno de buracão? Tem inclusive uma trilha do buracão, onde é que tem uma nascente de água muito grande. Agora, o senhor, na verdade, também curte um pouco a questão do patrimônio, a questão da identificação das fazendas dessa cidade, que é uma cidade que tem essa representatividade rural, vem da história do café, do leite, né? Pesquisou sobre isso, registrou essas fazendas. Conta um pouco sobre esse trabalho. Então, esse trabalho nós elaboramos juntamente com outro amigo, Biazin, porque aqui nós identificamos 40 fazendas históricas, e históricas desse tempo do café mesmo, né? Que viveu, né? Viveu o período áureo do café no Brasil. Então,
E dessas fazendas, inclusive dessas 40, 5 já estão abertas ao turismo também. Então a pessoa também pode visitá-las. Isso inclusive mostra uma veia, né, para essa habilidade, né, turística aqui na cidade de Mococa. Uma tendência, uma característica. A própria cidade, vocês vão ter a oportunidade de ver, ela também é característica porque tem como um ícone principal os casarões, que são os casarões construídos na época pelos então coronéis do café. Tá? Então essa identidade é assim bem marcante mesmo. Quando a gente entra assim, já tem água para todos os lados. São 5 açudes? Uma das características principais aqui da fazenda é exatamente a riqueza em água. E em função dessa riqueza em água, meu pai construiu aí 5 açudes. Então o espelho d'água é muito grande. Por conta do Ligados pela História, a gente sempre busca, né, entender qual é a conexão histórica. Quando a gente vai para as fazendas, tem muito essa centenária da época do café, e você já ouviu aqui o Sr. Guto contar que é da década de 60. Mas essa área tem uma história assim para contar, que é a história da Revolução de 1932. Mas o senhor disse que tem um espaço físico aqui que a gente identifica isso. Vamos contar essa história lá? Vamos. Então vamos lá. Nós fomos até a trincheira de caminhonete, mas os visitantes e os hóspedes da fazenda fazem esse trajeto em caminhadas e ao longo do percurso vão aprendendo muitas coisas sobre o lugar. Algumas coisas é preciso entender, saber para poder reconhecer. É o caso dessa trincheira. Se a gente olhar assim, só parece um lugar simples, né? Uma vala. Uma vala. Mas, de fato, é aqui que estava a trincheira naquele momento da Revolução de 32. Então, nós estamos aqui no município de Mococa. Mococa, nesse sentido, para quem está vindo de São Paulo, é o último município paulista. O próximo já é mineiro. E realmente aqui teve combate na Revolução de 32. Prova disso que nós temos aqui nessa fazenda uma trincheira. É claro que ela assoreou, cresceu árvore e tal, mas pode ver que eu vou chegar aqui embaixo dela, que seria mais ou menos a altura. O senhor chegou a achar até cápsula, né, Sr. Guto? A altura de uma pessoa aqui, ó. Tá vendo? E era aqui que a gente ficava assim para poder... Exatamente. Tá? Então esse é o que sobrou dessa trincheira da Revolução de 32. E o senhor achou cápsula aqui? Achei cápsula aqui. Cápsula, inclusive uma coisa interessante, na cápsula tinha um número 31. Eu imagino que 31 seja a fabricação daquela cápsula, porque a trincheira, a Revolução foi logo no ano seguinte, né? E se lhe falta imaginação para saber como é que era, dá uma olhadinha aí nessa foto. Enriquecidos de história, saímos com paradas estratégicas para a devida apreciação. A água em abundância é um privilégio da propriedade. Sr. Guto soube aproveitar muito bem, fez 2 quedas e até represou formando uma prainha. Sr. Guto, aqui a proposta é usar todos os espaços, inclusive a nascente, porque essa água que está vindo para cá é da fazenda. Água tudo, e nós não temos água de fora aqui. Daqui é que vai para outras propriedades. Toda essa água que vocês veem aqui nasce na fazenda. E nós temos uma história interessante dessa cachoeira. Sim. Essa cachoeira também foi construída. Porque desde que a gente abriu a fazenda para o turismo, e o pessoal começava a ligar, a perguntar o que tem a fazenda, o que você pode fazer. Ah, você pode vir passear, pode andar a cavalo. Pode... Mais de 50% perguntava. Tem cachoeira? E aquilo ficou... Aí o que aconteceu? Nós fizemos a cachoeira. Não tinha. Não tinha. E não fizemos uma só não, fizemos 2. Uma e a outra menor. E na verdade vocês fizeram um lugar para a água habitar, né? Porque já tinha água. Não, a água não é artificial, a água é da. A água já tem. A água nós temos em abundância. E aí aproveitamos e fizemos a cachoeira para tomar banho, inclusive. A pessoa pode vai entrar embaixo, e beleza. Pode tomar banho. Chega de moleza, vamos nos aventurar na trilha que sai da prainha e leva até ao buracão. Hora de aprendermos sobre geografia, botânica e biologia. Quantas trilhas tem, Sr. Guto?
Aqui na fazenda nós temos 5 trilhas. Essa que a gente está fazendo aqui é a trilha do buracão. Vai Essa... levar a gente até o buracão. Isso, dentro do buracão. Tá, e quais Aí são as outras 4? Nós temos a trilha por fora, são 2 trilhas por fora. A do lado esquerdo e a do lado direito. Depois nós temos a trilha do mato e a outra trilha é a da roda d'água, onde é que tem aquela outra cachoeirinha. Tá. E além da gente estar fazendo esse passeio a pé, quem gosta de bike também tem essa opção. Tem. E aí o senhor já mediu a distância? Quantos quilômetros tem essa trilha? É 1 quilômetro para ir e 1 quilômetro para voltar, para fazer ela completa. Tá, e se o senhor vai fazer, a gente vai também, né? Porque Vamos. a gente vai, mas tem que voltar, né? Tem que voltar. Se alguém não se sentir preparado, fale agora. Quando chegamos no miolo do buracão, tinha um córrego e eu não resisti. Arregacei as calças para colocar os pés na água. Uma delícia. Como não dava para percorrer toda a extensão do buracão, quisemos subir em um ponto alto para ver lá de cima. Parece um cânion, uma imagem bem rara nessa região. Nós estamos aqui numa região de transição entre 2 importantes biomas, né? Cerrado e Mata Atlântica. Você vê que aqui nesse local a gente tem um óleo de copaíba, representante do bioma Mata Atlântica, ao lado um pau-terra que é de cerrado, toda tortuosa e tal. Então, na transição, existem as 2 espécies. Estão avizinhadas aqui, né, as duas. Vivem conjuntamente. Sem tempo para fazermos todas as atividades do lugar, terminamos na Ponte Pêncil. No começo eu estava meio tensa, mas quando cheguei bem no meio do lago já estava me divertindo muito. Todos gritavam para eu olhar para o drone. Mesmo me divertindo, minha atenção era total para não cair. Nos despedimos e agora guiados pela Manuela, da Secretaria de Cultura, fomos até a Fazenda Prata. Mococa é toda cercada de grandes propriedades rurais. Uma do lado da outra, chegamos em nossa segunda parada. Sentamos para um café com as irmãs Luciana e Lavínia, a Lu e a Laves, mas logo chegou a dona Ana Maria e a conversa seguiu descontraída. Queijo com doce de leite. Quer receptivo melhor que esse? Se você estiver em Mococa? Não tem, né? Lu, obrigada por nos receber com esse carinho todo. Vamos contar um pouquinho da história dessa fazenda. É bem antiga. Isso, a Fazenda Prata é de 1840. O primeiro dono foi o Venerando Ribeiro da Silva, que junto com outros fazendeiros da região fundou a cidade de Mococa. Aqui ele também era um urbanista, e aqui ele desenhou a Praça do Rosário e a Praça do Mercado, que continuam até hoje no desenho original. Em 1898 a nossa família comprou, que o primeiro dono foi o Coronel Chico Soares, depois veio o Clóvis Soares Camargo e depois o meu avô, que é o Francisco também. Então você é quarta ou quinta? Quinta ou sexta. Quinta geração. E aí, nossa, quinta geração já nessa fazenda. Isso. E em 1997 a gente fundou o acampamento Fazenda Prata. A minha mãe, junto com a Laves, que foi a primeira, eu, na verdade, eu trabalhava em São Paulo, ajudava de fim de semana no administrativo e depois, mais para frente, eu me juntei à equipe direto. E o legal é que vocês preservaram a fazenda e foram reutilizando espaços antigos com outras funções, é isso? Exatamente. Até a minha mãe, quando foi fundar o acampamento, ela fez o acampamento na fazenda da sogra. Mas foi justamente falando, olha, dona Lavínia, tem vários espaços que hoje não são mais utilizados, e daí foi conservando, porque se você para de utilizar, eles realmente desaparecem, estragam. Conta essa história do terreirão, do aqueduto que trazia água, como é que isso funcionava? Então, para cima a gente tem um açude que alimentava o primeiro tanque de lavagem de café. O café era derrubado nesse tanque, já vinha água e ele vinha lavando. E daí a água ia embora e com o carrinho você espalhava o café no terreirão. A gente presenciou isso, meu pai espalhava, daí quando secava, juntava no monte, a gente pulava em cima e espalhava tudo de volta. Mas então o seu é memória viva. O meu é memória viva. Não é alguém que te contou, não. Foi você que se divertiu. Ele ficava bem feliz.
Muito bom. Bem, a gente vai dar essa volta na fazenda para conhecer os espaços que vocês criaram, quais são as atividades que vocês promovem com a juventude que vem aqui. E, na verdade, as pessoas que costumam vir vêm mais de longe. Vem de São Paulo. O nosso público, o maior público realmente é de São Paulo. Agora a gente começou a receber mais escolas da região para trazer, porque, né, afinal, um espaço tão gostoso, tão pertinho. Agora a gente conseguiu, mas para as férias, a gente tem colônia de férias que fica 7 dias, então daí a gente acaba vindo com ônibus fretado de São Paulo. Quando as crianças estão aqui, vocês produzem alguma coisa na gastronomia? Então, é servido queijo, tudo, mas as crianças junto com a gente fazem bolo. Já faz parte da própria atividade com as crianças. Teve uma escola que veio com a gente de São Paulo, que ela queria fazer da matéria-prima o produto final. Então, eles foram de manhã até o curral, tiraram leite da vaca, tudo, e fizeram o queijo e levaram o queijo fresco para casa. Hoje daqui o que você fez? O queijo, o pão é da casa, o bolo, o doce de leite. Esse bolo é caseiro e doce de leite não podia faltar. E a geleia de jabuticaba. A geleia de jabuticaba também. Isso, que são os nossos produtos. Então tá bom. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comer aqui, daqui a pouquinho a gente segue o passeio. Combinado. Imagens do cotidiano do acampamento com as crianças em atividade deixam o espaço muito alegre. No dia da nossa visita, éramos só nós e ganhamos a total atenção das irmãs. Começamos o passeio pela antiga Túlia, totalmente adaptada para receber pessoas. Aqui é um encontro, né, dos tempos. Tem um pouco do passado com a história do café e é onde a juventude fica. Isso, a gente, durante a pandemia, nós éramos de São Paulo, viemos todos para Mococa de vez, já tinha um acampamento, tudo. E daí a gente transformou a Túlia, que é de café, em alojamento para as crianças ou até para grupos. Vocês tentaram usar o máximo possível essa madeira original? Isso, é original. Aqui eram os quartos que guardavam o grão de café antes de passar para o beneficiamento e antes de ser ensacado para venda. Era aqui que vocês imitavam o tio Patinhas? Aqui que a gente imitava, mergulhava no cofre de moedas, no caso do grão de café. São 4 quartos que a gente acabou transformando em suítes, mantendo o máximo possível. Até mesmo dentro a gente acabou fazendo um forro. Deixa eu abrir. Mas manteve o piso, acabou pondo lã de rocha para manter a temperatura e o barulho. E é tudo moldado conforme o grupo. Paramos no Redário para uma conversa sobre sustentabilidade. Sim, o dia está muito quente e a gente não perdeu nenhuma oportunidade de se esconder desse sol. E esse lugar aqui, onde elas montaram o rendário, é bem gostoso para continuar a nossa prosa. Mas, na verdade, Lu, a gente quer contar um pouquinho da iniciativa de vocês, dessa parte aqui atrás de onde a gente está, que vocês estão se propondo a fazer um reflorestamento ou já começaram? A gente já tinha um programa, um pomar agroflorestal, e que queimou também em 2021. Daí a gente foi buscar parceiros para aumentar um pouco, porque o sonho nosso é ter tudo, mas não temos pedra, então a gente foi atrás de parceiros para começar. Aqui embaixo passa um córrego, então aqui virou uma APP, e agora está sendo cuidado, a gente está fazendo esse reflorestamento. E a gente está falando de quanto tempo? Hoje a gente está aqui, está assim, quando eu voltar em 5, 10 anos, para a gente poder ver a diferença, pode pedir ajuda aos universitários. Pode, então a gente começou essa plantação já faz um ano, né? Para ela ser aqui foi muvuca de semente, que a gente chama. Não então, foi muda. Foi muda, né? Então são plantações que a gente fez com muvuca. Elas já começaram a sair, agora é o primeiro ano delas. 5 anos você já consegue ver a árvorezinha, mas para ser uma sombra boa mesmo, são uns 10 anos. Pelo tipo de plantação que a gente fez, que são árvores mais nativas, então tem ipê, tem jequitibá. Rumo ao pomar agrofloresta, foi inevitável boas risadas com o Duque se refrescando no lago. Então aqui a gente tem o tamboril que é a árvore nativa, e a gente tem a plantação das frutíferas que nem a bananeira. E é uma proposta de fazer isso tudo circular? Aqui é uma mandala para facilitar até quando o pomar daqui a 2 anos, né, a gente tem esse cálculo, ele já está com 1 ano, por isso que as plantas já estão vingando mais. Daqui a 2 anos começar, daí a gente ter esse circular que as próprias plantas se ajudam entre si. Então esse consórcio entre elas.
Então a gente vai colocando não só as plantas, mas o que elas precisam para ter nutrientes e proteínas do próprio solo para ajudar elas a se desenvolverem. Essa é a mamona. A mamona é para dar nitrogênio na terra. Então ela não é... Na minha época não era para isso não. É pra Na minha época era para pegar a mamona e jogar assim. cinegrafista. Dali passamos pela cocheira, pela casa principal, visitamos o espaço do teatro, do museu, com destaque para a exibição de uma flecha encontrada no lugar, fazendo referência ao tempo dos indígenas. Paramos na sala de atividades criativas e seguimos o aqueduto até ao antigo terreirão de café. Ali do lado, uma sequência de brinquedos divertidos para as crianças. Hora de irmos embora. Estávamos sendo esperados em uma outra fazenda. Distante uns 20 minutos dali, pegamos uma estrada que nos aproximava de Minas Gerais. A recepção feita pela Heloísa na fazenda Água Limpa foi especial. Já do lado de fora, ela nos ofereceu suco de jabuticaba. Depois de ser recebido com um suquinho gelado de jabuticaba, que para mim é inédito, nunca tinha tomado, apesar de gostar muito da fruta, nada do que uma boa conversa com a Heloísa. Heloísa, essa fazenda é centenária? Sim, ela é centenária. Ela é da segunda metade do século XIX. E ela pertence à família desde mais ou menos 1850, ou talvez um pouquinho antes. O que você preserva aqui na fazenda? Aqui, basicamente, a casa principal, um pouco das antigas casas de colono. Eu tenho um grupo de 5 casas lá embaixo e a gente preserva basicamente essa parte. E o terreirão de café, o antigo terreirão. A tulha não foi possível manter, mas o terreirão continua lá. Essa casa, então, guarda as características originais ou com o tempo ela foi sofrendo alguma mudança? Ela foi sofrendo alterações, porque passaram várias famílias morando aqui. No começo do nosso passeio, você chamou a atenção de uma árvore, a beleza de uma árvore. Achar uma árvore bonita, por exemplo, e achar essa árvore, a beleza dessa árvore ser um atrativo, é um olhar treinado, não é? Eu acho que é. Eu costumo falar para os meus filhos, a gente é muito rico. Olha a quantidade de árvore que nós temos aqui. As que nós plantamos, a que a minha sogra plantou, ela plantou muita árvore. Então, a gente tem muita árvore, a gente é muito rico de ter isso, né? Eu adoro. Heloísa foi nos guiando pela propriedade com paradas para responder nossas indagações. E o que você guarda aqui que é da época mesmo? Aquele aparador. Esses sofás são de 1922, estão com tecido original ainda. Vimos o interior da casa, em cima e embaixo. As unidades reservadas para hospedagens. Ali onde é a casinha que eu alugo, era o depósito de sal e o depósito de lenha da casa. Aí eu transformei em casa de hóspedes e depois eu transformei em um espaço para beber. Paramos para comer amora e nessa hora, como não lembrar das brincadeiras de criança? Sempre que falávamos amora, um outro dizia: vou falar para sua mãe que você namora. Quanta ingenuidade saudável! Visitamos a marcenaria que o filho dela, Guilherme, é o responsável. Na verdade, ele é um artista em transformar madeira preste a ser descartada em peças de mobiliário. E paramos ao redor de uma mesa com pão e bolo feitos pela Heloísa. Tinha suco de erva cidreira, que é bom, mas eu quis mais um pouquinho de jabuticaba. Fazer amizades é uma delícia. Saímos dali trocando receitas e prometendo voltar. Heloísa e Guilherme estão expandindo. Uma outra casa antiga estava sendo reformada para novos hóspedes. No caso da fazenda de mais de 200 anos, Santo Antônio da Água Limpa, ali do lado, um exemplo de proposta de produção rural com sustentabilidade, voltamos para um segundo encontro com o Sr. João. A conversa com ele sempre é muito boa. O que significa dizer que a fazenda tem um compromisso com a sustentabilidade? Significa dizer que
a sustentabilidade, quem faz é a natureza. Então, nós respeitando a natureza, nós vamos alcançar a sustentabilidade. A agricultura praticada na fazenda, desde 1990, ela não é uma agricultura que o homem pratica. A agricultura que a natureza pratica, e o homem passa a ser coletor do que a natureza produz. Então, quem sabe o equilíbrio de tudo isso é a mãe natureza. O senhor ganhou já vários prêmios como Fazenda Sustentável. Quem está dando o prêmio está olhando para o quê? Uns foi para a água, outros foi para a floresta, outros foi para a recuperação de solo, certo? Tem vários, mas, enfim, é a natureza. Como é que o senhor junta essas coisas, né? Essa preocupação de ser sustentável, a própria produção da fazenda e abrir esse espaço para receber visitantes. Isso tudo se junta? Se junta porque uma das coisas que a fazenda mais quer é que você cumpra a sua missão também. Sabe qual que é? É plantar semente fora da fazenda. E não adianta só Santo Antônio fazer isso. Tem que muitas e muitas fazendas fazerem iguais. Não só no Brasil, como no mundo, certo? Agora mais do que nunca, né? Mais do que nunca, e cada dia precisando mais, certo? E agora, sobre sustentabilidade, uma coisa muito interessante é o seguinte, a natureza, ela tem uns valores um pouco diferentes que nós seres humanos hoje. Já tivemos valores maiores anteriormente. Por exemplo, as colheitas da natureza são terra fértil, ar puro e água limpa. O que mais o planeta tem. Se nós tivermos essa trinca de colheitas, nós temos qualquer outra colheita. Nós vamos colher café, vamos colher carne, vamos colher mamão, manga, enfim, vamos colher infinitos produtos. Você tem que ter essas 3 colheitas. Colheitas que você não vende, mas o que mais o planeta precisa. Terra fértil, água limpa e ar puro. Agora, enquanto um empreendedor rural, uma pessoa que está vivendo da fazenda, está fazendo sentido, está dando retorno, fica de pé? Fica de pé pelo seguinte, quando você pratica a agricultura da grande natureza, não é você que pratica, é a natureza. Então, você é proibido de pegar e investir. A natureza que tem que pôr dinheiro no teu bolso. E ela dá tudo o que o senhor precisa? A natureza é mãe. É mãe. E como toda mãe, ela dá o melhor possível para o seu filho. E o que mais o senhor produz na fazenda? Bom, você passa a fazer colheitas, que é a presença da natureza, são infinitos. Então você tem produções de uma infinidade. Por exemplo, um dos produtos que nós temos aqui, que está fazendo um grande sucesso, é o pau-brasil. O pau-brasil é um dos produtos grandes da fazenda, certo? E para que fins? É a flor do pau-brasil. Para você fazer o fermentado, você faz drink, você marina carne, você faz sorvete, você faz bolo. Nossa, que diferente. A natureza produz muitas coisas. O duro é você conservar esses presentes. Ou você tem que congelar, ou você tem que desidratar, você tem, enfim, fazer vários outros tipos de doces fora, e também é difícil conservar o ano inteirinho, certo? Agora, esse daí é um produto que nós aprendemos com os japoneses, chama-se Koso. É uma fermentação japonesa que você... Koso no japonês significa enzima de vegetal. É uma coisa super, super simples. Você pega o vegetal e coloca açúcar. O açúcar vai pegar a bactéria e a levedura do ar e essa bactéria e a levedura vai se alimentar do açúcar e dos vegetais. Então ele come todos os vegetais e fica em cima deles. Certo? E essa enzima é um produto? Essa enzima é um produto puro. Por exemplo, a enzima do pau-brasil é puro pau-brasil. Por quê? Por causa dessa enzima, porque a goiabada nós fazemos também como minha mãe fazia, que punha a goiaba e o açúcar no tacho. Eu ponho a goiaba com açúcar, fico 3, 4 dias, depois vai para o tacho. Então já não é a goiaba que vai a enzima da goiaba. É diferente. Aos nossos olhos, a prática agrícola da fazenda é tão fora da caixinha que tudo precisa ser muito bem explicado. Você já viu o perfume do pau-brasil? Ah, nunca prestei atenção. Eu já vi um pau-brasil, porque já me mostraram, mas nunca prestei atenção nem na folha e nem no aroma. Mas estava florido outro dia, aqui semana passada. Não é a carga grande dele, mas ele estava com flor, agora não está. Esse é um pau-brasil? É. Vamos cheirar para ver aqui o que... Ah, tá aqui, acabou de secar, ó.
acabou de secar, quer ver? Tira aqui, deixa eu ver. Ah, e é a flor e Você- seca? Não, mas é abertinha, bonita, uma maravilha. Mas você tem, deixa eu ver. Ah, não tá mais. Não tá? Perdeu. Mas E vai o dar aí. que é dela que a gente faz esse extrato que o senhor falou para fazer o drink? A flor mesmo. É a flor mesmo? Depois eu vou passar o fio. Mas o pau-brasil, para você saber qual que é o pau-brasil verdadeiro, é aqui, ó. Tá vendo? As folhas dele tem que ser alternadas. Alternadas Não em... é par, tá vendo? Não é uma para cá, uma para lá. É uma para cá, uma para lá, tá vendo? Em zigue-zague. Ah, entendi. São Tá vendo? detalhes mesmo, né? Esse é o pau-brasil verdadeiro. O que a gente tem de diferente aqui? Pinha Pinha? do brejo para aumentar a água das nascentes. Como é que isso funciona? É uma árvore que dá uma pinha, que dá no meio do brejo. Além de ter várias propriedades para a saúde humana, a maior propriedade dela é aumentar a vazão das nascentes. Ela vai pegar água do subsolo e joga para cima. Senhor João nos ensinou muitas coisas, tantas que nem cabem neste episódio. Fica a dica para um agendamento de visita guiada pela fazenda. Que dia! Fizemos tantas coisas que a energia precisava ser recuperada. Nada como um bom bolo caseiro coberto de goiabada feito ali mesmo na fazenda e uma boa conversa descomprometida. Tchau, gente! Nós vamos ficar mais um pouquinho aqui em Mococa. Até a próxima!